Olá, boa noite, gente. Uma noite interessante, fresquinha aqui em Olinda, Pernambuco. E dia também de fazer uma faxina no meu material de estudo. Estava hoje limpando, né, toda a minha estante, todo o material. E aí encontrei, para minha alegria, um livro do qual eu tenho o maior apreço. Não sei se vocês já leram ou se vocês conhecem a Inteligência Emocional do Daniel Goleman. E esse conteúdo, ele é muito interessante, principalmente para os profissionais da área de gestão de pessoas. Isso é muito legal, porque a gente vê que até a década de 70, mais ou menos, 80 no máximo, as pessoas conseguiam os seus empregos por suas competências técnicas, eminentemente competências técnicas. A partir de lá, começamos a observar que, inclusive com a ajuda desse autor, Daniel Goleman, tá? Psicólogo, ele começou a perceber que não era só a competência técnica que garantia a empregabilidade do indivíduo. Existiam outros quesitos, talvez até mais importantes do que o saber fazer, do que o conhecimento técnico da atividade. Eram justamente as questões que envolviam os comportamentos humanos, o saber ser. E aí então ele adentrou e começou a estudar muito essa parte toda neurológica, essa parte mais cognitiva, comportamental, e começou a alinhar algumas inteligências, além da inteligência intelectual, que já era um fator de relevância, né? O quociente intelectual é muito importante, o saber fazer, mas, ao mesmo tempo, só o saber fazer, ele não garantia a continuidade do desempenho profissional dessa pessoa, desse novo colaborador. Porque muitas vezes a pessoa é tecnicamente muito bem preparada, mas comportamentalmente é uma pessoa de difícil relacionamento, é uma pessoa que não consegue estabelecer empatia com facilidade, que não sabe trabalhar em equipe, que não tem um poder de escuta, né, e de sinergia com os demais colegas. Pode ser uma pessoa meio centralizadora. Então o Goleman, ele entendeu que a inteligência emocional é talvez, certamente não é talvez, mas é o atributo fundamental para que nós consigamos de fato manter a nossa empregabilidade em alta. E ele fala o seguinte, que todos nós somos dotados de várias inteligências. Dentre elas tem a inteligência musical, aquelas pessoas que captam a letra, que captam a melodia na primeira vez que ouve aquela música. É uma inteligência. A inteligência sinestésica corporal, o movimento, né? Tem pessoas que desde criança têm muita habilidade para fazer o seu movimento no espaço que ocupa. E aí envolve dança, envolve gestos, uma série de questões sinestésicas e corporais. Então ele viu que a inteligência emocional, que é uma das inteligências nas quais ele realmente aprofundou o estudo, ela tem todo um poder de retorno, todo um poder de compreensão, porque envolve o autoconhecimento, envolve o conhecimento do universo que cerca a pessoa, envolve as suas emoções, como é que cada um de nós lida com as nossas emoções. A gente sabe que se ouve muito falar que chegando na empresa, seus problemas ficam da porta da empresa para fora. Mas ora, somos também histórias de vida pessoal, somos também talvez perdas significativas, algum processo mais de tristeza profunda, uma depressão, né? Alguma coisa maior. A gente não pode dissociar isso abruptamente, não. Mas uma pessoa que tem uma inteligência emocional elevada, automaticamente ela consegue transitar nesse universo das emoções
de modo que não comprometa o seu rendimento no trabalho, né? E ela consiga manter o discernimento para que as coisas efetivamente aconteçam e a resposta aconteça no tocante aos resultados no mundo do trabalho. Então, a inteligência emocional, ela trabalha vários aspectos do comportamento humano, inclusive a inteligência intrapessoal que ele menciona aqui, que já é sabido de muito tempo, né? Conhece a ti mesmo. Então, como é que é a relação minha comigo mesma? Né? Eu sei como é que eu me porto, eu conheço minhas emoções, eu sei me definir quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos a serem melhorados, o que é que me faz bem, o que é que me contraria. Então, essa relação com o autoconhecimento, que é uma inteligência, é a intrapessoal, ela é que vai dar todo o norte para que nós consigamos também desenvolver as demais inteligências, certo? Então, a nossa empregabilidade, ela envolve muitas inteligências. As inteligências múltiplas, que já é um outro momento do estudo da inteligência emocional, que o Howard Gardner, também um psicólogo, meu sinal está meio falho, né? Então, só recapitulando, gente, porque eu acho que meu sinal deu recapitulando a questão da inteligência emocional, tá? A gente começa a observar que, de fato, eles estavam muito certos, porque o saber ser, né, a parte comportamental do indivíduo, ela pesa sobremaneira nos quesitos que envolvem empregabilidade, relacionamento interpessoal, reunião em família, relacionamento familiar, social. Então, essas inteligências todas que o nosso precursor, né, Daniel Goleman, ele valorizou, logo adiante também o Howard Gardner também mencionou as inteligências múltiplas. Quão importantes são as várias inteligências que compõem o comportamento humano. Então é bom que a gente de vez em quando também vá na nossa estante, busque material, procure saber os conteúdos que você se apropria mais, que você tem mais domínio, que você pode desenvolver uma fala, um texto, um vídeo. E se não, também buscar conhecimentos que possam contribuir para o seu desenvolvimento intelectual. Eu sugiro muito a leitura do Daniel Goleman, porque foi um divisor de águas, tá? Até então existiam aqueles testes de quociente intelectual, né, testes de QI, aplicado unicamente por psicólogos, onde se você tinha um elevado QI, já estava pelo menos praticamente contratado pela empresa, porque o seu QI ele tinha um score muito elevado. Mas aí acontece que não basta só o QI para que consigamos efetivamente desenvolver uma trajetória profissional de resultados, de boa relação, de bom network, de continuidade, uma solução de continuidade. Não basta só o QI, basta e é importantíssimo que nós tenhamos o nosso QE bem desenvolvido, que é o nosso grau de resiliência, é como trabalhar em equipe, como trabalhar sob pressão, como é que você responde à demanda das tarefas diárias, como é que você trabalha o seu estresse dentro do mundo do trabalho. Porque a gente sabe que se a ansiedade é alta demais, o rendimento pode tender a cair. Geralmente ele cai um pouco. Então, como é que você trabalha a ansiedade no mundo corporativo? Como é que você estabelece vínculo com as pessoas que estão com você, que trabalham com você? Como é que é estar na mesma sala que você, trabalhando geralmente 8 horas por dia, não é? Qual é a sensação que você consegue transmitir para o outro ao estar ao seu lado? Essas questões comportamentais, elas são o tempero desse alimento nutritivo, que é justamente a relação da gente com as pessoas. Então, estar no mundo do trabalho, estar no ambiente corporativo, onde a sua chegada proporciona um clima acolhedor, o clima fica mais estimulante, fica mais aceso, não é? Fica mais iluminado. Isso é muito interessante, isso é muito bom, porque a gente vai
alimentar um clima organizacional saudável. E as pessoas vão se respeitar, elas vão se ouvir, elas vão falar e vão também ouvir, não é? E vão proporcionar que todos eles consigam desenvolver os seus talentos, né? O seu chá, seus conhecimentos, habilidades e atitudes com mais tranquilidade, com mais propriedade do que é realmente o saber ser e o saber fazer. Essa casadinha ela tem que existir numa sintonia máxima. O saber fazer, que é muito importante, mas que pode ser aprendido, e o saber ser, que é uma coisa muito mais de cada um de nós e que é desenvolvida e baseada em nossa história de vida. Então, a inteligência emocional é um quesito crucial, século XXI, várias mudanças, várias formas de trabalho, várias pessoas de várias ordens se relacionando uma com as outras. A gente tem que ver a importância disso aí para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Nunca foi tão atual a célebre frase "conhece a ti mesmo". Então a gente vai trabalhando as emoções, começando sempre pela inteligência intrapessoal, que é a inteligência do autoconhecimento, você com você mesma, e tem que ver se você tem mais habilidades numéricas, que é outra inteligência numérica, habilidade verbal, inteligência verbal, alguns tinham muita propriedade na oratória, e até às vezes com escolaridade mínima, mas tem uma fluência verbal, tem um vocabulário rico, tem uma expressão legal, é uma inteligência muito valorizada. Inclusive agora, nesse momento que a gente está vivendo muitas privações, a comunicação verbal, a comunicação visual, não é? A forma de você estabelecer contato através de vídeos, de lives, é uma inteligência muito importante para a gente se manter no patamar da visibilidade saudável. Então temos inteligência musical, sinestésica corporal, inteligência naturalista. Como é que é a sua conexão com a vida, com as plantas, com o mar, com o rio, com as paisagens, com as nuvens? E falando em nuvem, quanto tempo que vocês não olham para o céu? Porque era muito comum na infância as pessoas olharem para o céu e começarem a imaginar bichinhos, paisagens, frutas, não é? A gente começava a construir uma imagem no que a gente via olhando para o céu. E hoje, nessa correria frenética do século XXI, a gente não tem tido tempo de olhar para o céu. Mas agora o tempo foi imposto por uma instância maior. A gente está com mais tempo para olhar essas variáveis todas. Então, vamos lembrar que inteligência emocional e talvez fique por muito tempo como a bola da vez, tá? Que é justamente essa habilidade do contato interpessoal, da interação, da conexão com o outro, né? Da forma do seu tom de voz, do que você passa, da sua mensagem. O que é que fica de você para o outro, não é? Claro que o nível de estresse hoje está altíssimo e alguns de nós até perdem esse equilíbrio, essa ponderação em situações que realmente são situações extremas. Somos seres humanos e não somos seres perfeitos. Somos seres buscando o máximo do nosso potencial. A gente está sempre no processo de construção, de um vir a ser, né? Ninguém que está pronto, está excelente e é uma pessoa de alta performance. Não. A gente está buscando essa excelência através das vivências diárias que a vida nos coloca. Isso no ambiente corporativo, no ambiente familiar, no ambiente social, a gente está buscando essa superação. Mas lembremos que esses comentários do Daniel Goleman, na década de 90, precisamente, se eu não me engano, 1995, foi o ano que ele fez esse livro, né, que foi best-seller por vários e vários anos seguidos, foi que o pessoal que trabalha com gestão de pessoas, recursos humanos, né, psicologia organizacional, começou a ver, caramba, vamos parar para avaliar que tem sentido o que ele está falando. Tem sentido, né? A forma que a pessoa conduz suas emoções é muito mais importante essa forma da condução do seu jeito de ser do que só o conhecimento que você tem sobre aquela tarefa. Você pode ser um PhD em tecnologia da informação, mas também pode ser uma pessoa muito difícil, muito travada, muito arredia, muito autoritária.
não é? Que não aceita sugestões, que não sabe trabalhar em equipe. Então, não vai compensar você ter um doutorado, um mestrado numa determinada área, mas você não ter conseguido se humanizar. Então, é muito mais nesse viés da humanização, tá? Quando ele dá ênfase à inteligência emocional, é a descoberta das emoções, do campo das emoções e como elas podem contribuir diretamente para o seu bem-estar e para o bem-estar de quem convive com vocês. Então, a dica de hoje é a gente trabalhar as nossas emoções, a gente dar um mergulho na gente, né, em cada um de nós, fazer uma introspecção profunda e ver a quantas andam nossas inteligências, inclusive a inteligência emocional. Por exemplo, o fato de eu estar chegando a uma reunião, a minha chegada, como é que eu percebo a minha chegada? As pessoas ficam assim tranquilas, me recebem, me acolhem com um olhar mais doce, esboçam um sorriso para mim, ou quando eu chego já tem aquele sobressalto, aquele olhar mais, digamos, acusador, investigador. Como é que é isso? Porque o corpo fala. Pierre vai fala e diz pra gente no livro que o corpo fala e fala muito mais do que somente a palavra falada na oralidade. Então a gente tem que começar a perceber o feedback da nossa presença física e emocional nos ambientes nos quais nós transitamos. Então essa leitura aqui é muito interessante. Alguém pode falar assim, mas Cérlica, o livro é muito grosso, são muitas páginas, mas que bom, porque ele tem muito conteúdo para trocar com a gente. E a leitura, eu acho que é um aspecto que a gente nunca deve abrir mão, né? Porque você começa a enxergar o mundo de outra forma, você começa a se apropriar de mais informações, de mais conhecimento, começa já a fazer um filtro do que realmente interessa, do que não é tão interessante para o seu desenvolvimento. Então, vamos buscar o conhecimento, que é poder e que é uma ferramenta crucial, ainda mais nos dias de hoje, tá? O que a gente aprende, o que a gente absorve de informações para o nosso desenvolvimento, ficam com a gente para sempre. Então, eu sugiro como leitura e como também busca de informações sobre inteligência emocional, usando também o precursor, né, desse estudo, que é o Daniel Goleman. Tá bom? Espero que vocês gostem da dica. Vamos trabalhar o nosso autoconhecimento, vamos trabalhar a nossa resiliência, vamos trabalhar a nossa respiração, não é? A nossa conexão conosco, gostar da nossa companhia, porque essa companhia está conosco 24 horas. Eu não posso dar folga à minha companhia. Eu comigo mesmo, eu não posso ter esse momento de folga. Então é importante que a gente goste de estar em nossa companhia, para que a gente consiga estabelecer essa conexão com o outro e harmonizar o ambiente que nós estamos engajados. Qualquer que seja o ambiente, mas a gente conseguir contribuir para o bem-estar daquele espaço físico que a gente está ocupando naquele momento. E aí a inteligência emocional, ela é assim o caminho das pedras. Porque se você percebe que você é uma pessoa ácida, que de alguma forma, não é tão fácil perceber, né? Se autoavaliar não é tão fácil. Você consegue às vezes enxergar um cisco em alguém bem longe de você, mas não consegue enxergar um tijolo no seu próprio olho. Isso é da natureza humana. Mas quando você conseguir perceber que você é uma pessoa que proporciona entraves, você é uma pessoa que não aceita ouvir, você é uma pessoa que não tem muitos amigos, você é uma pessoa que não faz falta, né? Você não faz falta. Então aí a gente tem que parar, dizer, caramba, então a dificuldade não está no outro, a dificuldade está em mim, e eu tenho que ter essa maturidade, eu tenho que ter essa responsabilidade de buscar me melhorar, porque ninguém merece conviver com alguém que é uma pessoa tóxica, que é uma pessoa pesada, que é uma pessoa indiferente, que é uma pessoa chata. Olá, Cassandra, bem-vinda! Essa pessoa que chegou agora, gente, ela tem uma elevada inteligência emocional. Ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ela usa da resiliência, da empatia, do afeto. Ela é puro amor. Então, tanto assim que foi até bom você ter entrado, Cassandra. Gratidão, minha amiga de muitos e muitos anos.
Tanto assim que a gente conseguiu estabelecer a nossa amizade na adolescência e permanece até hoje. Porque o afeto impera. O afeto, ele é recíproco. Pra gente amar alguém, a gente amar sozinho, isso não tem sentido, né? E quando você é uma pessoa afável, quando você é uma pessoa que tem uma boa escuta, tem uma escuta acolhedora, tem um colo que acolhe também, isso já denota que você tem uma inteligência emocional já bem trabalhada. Você conhece suas emoções. Abençoada noite, minha amiga querida, amiga, irmã, né? Você conhece suas emoções, você conhece os aspectos que você se sente confortável, se sente bem com aquelas pessoas. Você também consegue entender quando não dá para você, quando aquela vibe não é a sua vibe, porque às vezes também a dificuldade não está só na gente, pode estar no outro. Mas geralmente quando está... Acho que voltou então. Coisas de que acontece de verdade mesmo, né? Então vamos trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar a nossa resiliência, a nossa empatia, né? Trabalhar mais que nunca a nossa tolerância, pessoal. Os dias estão muito complicados. Então vamos trabalhar nossa tolerância, a nossa escuta, manter os afetos em dia, procurar ligar, sabe? Procurar saber como é que a pessoa tá. E você conseguiu dormir? Você melhorou? Como é que tá a sua dermatite? Como é que vai sua mãe, seu pai? Eles melhoraram? Sabe, manter o afeto no ar, porque a inteligência afetiva é uma inteligência importantíssima, que também ela está inserida dentre as inteligências emocionais, tá? A inteligência do afeto é quando você sente que a sua presença, a sua aura, a sua permanência naquele ambiente proporciona um bem-estar para quem está com você. Então a dica de hoje basicamente era essa daqui, a gente dá uma garibada nas nossas estantes, ver os livros que são interessantes para nós, que a gente pode socializar com os colegas, se for até o caso também emprestar, desde que o colega ou a colega lembre de devolver, não é? Porque são livros que só fortalecem o nosso conhecimento acerca das coisas da vida, já que hoje é muita informação e a cada momento é uma informação nova. Até anos atrás não se devia comer 3 tomates por dia. Hoje você pode comer tomate, licopeno. Licopeno é antioxidante. Isso aí vai buscar se aperfeiçoar através das leituras. Eu particularmente gosto muito de livros físicos, tá? Eu gosto do cheirinho do livro. Eu me sinto muito à vontade com o cheiro do livro físico. E há também aqueles que gostem de ler em PDF no computador. Tudo bem. Desde que você absorva a informação, que você também faça um confronto com quem você é. Quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Eu sou a Cérlica que eu me sinto sendo eu mesma, ou eu sou a Cérlica que as situações impõem que eu seja? Porque isso é problemático, isso é muito sério. Se eu fosse uma Cérlica que vai agradar as pessoas e vai contrariar a minha átma, a minha alma, a minha essência, eu vou terminar adoecendo, me tornando uma pessoa infeliz, uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada. Então, apesar de tudo isso aí, a gente tem que buscar que o conhecimento, né, o autoconhecimento, ele vai nos trazer muitas situações de bem-estar. Porque aí você vai saber até onde você pode ir e a partir de onde você precisa recuar um pouquinho para se recolher e para cuidar de você. Esse livro você já tinha há muito tempo, né? Da época da faculdade. O livro físico. Ah, tá. Do livro físico também, né? Eu também, Cassandra. Eu prefiro muito o livro, tocar no livro, passar as páginas. Se for até um caso, sublinhar. Porque eles não sugerem que nós sublinhemos o livro, né? Porque o livro pode ser um objeto coletivo. Mas eu gosto também de sublinhar ou então passar para o meu caderno alguns momentos do livro que eu achei de maior relevância. Porque a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. E vai nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a mágica que é a vida, que é o saber viver, né? E o saber viver é muito importante para que o bem-estar, ele efetivamente ele se sobressaia, em detrimento do mal-estar, em detrimento da angústia existencial, das crises, né, de ansiedade. Então, o conhecimento, ele é muito bem-vindo, tá? Vamos pensar muito sobre isso hoje, amanhã e depois. É aquele HAD,
Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Então, ninguém pode gostar mais de você do que você mesma. Porque alguém fala assim, Célica, eu sou louca, apaixonada pelo meu marido, pelo meu namorado. Ele é o ar que eu respiro, ele é tudo pra mim. Cuidado. Porque ele pode um dia ir embora. Ela pode um dia também não querer mais ficar com você. E como é que você vai ficar? Não é? Se ele for embora e ele é o ar que você respira, você vai morrer. Você vai ficar sem ar. Então, vamos começar a gostar da pessoa que a gente gosta sempre, mas gostar muito mais da gente. Porque se por acaso ele ou ela foi embora, a gente dá um tchauzinho, deseja que vá com Deus, que o amor ainda está aqui, mas que vá com Deus. Mas o alto amor, ele não pode ir para a segunda página do livro, não. Ele tem que estar presente hoje, amanhã e depois. HAD. Na medida que você consegue descobrir e se encantar por você mesma, por você mesmo, aí tudo muda. Porque você se cobra menos, porque você respeita seus momentos de oscilação, porque você faz coisas nas quais realmente te agrada efetivamente. Porque viver só para agradar os outros é contrariar a sua própria essência. Viver sempre dizendo sim, mesmo internamente querendo falar não, mas sempre solícita, sempre colaboradora, sempre, né, tentando agradar o próximo, a gente vai cansar e vai terminar desconectando o que de fato, naquele momento para mim, poderia ser uma prioridade, tá? Então a gente vai agradar o próximo, sim, genuinamente, espontaneamente, porque é bom fazer o bem, é muito bom fazer o bem, mas não vai agradar o próximo ao ponto de desagradar você, a sua essência, porque isso é uma coisa muito complexa e pode nos levar a transtornos emocionais mais, assim, digamos, mais gritantes, tá? Você fica sempre preocupado em agradar terceiros e não agradar a você e aos seus princípios e às suas prioridades. Aí vem a crise existencial, quem sou eu, o que é que eu quero para mim, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, esse autoconhecimento, sabe? A gente tem que ter uma regra fundamental, que é uma regra 1. É impossível agradar todo mundo. Não tem como. Mas se você consegue estabelecer contato com pessoas, que você alimenta aquela amizade, que você consegue nutrir o afeto recíproco, que aquela pessoa está na sua vibe, que você pode contar com ele ou com ela nos momentos de dificuldade, porque em momentos de festa, né? Então a gente conta com todo mundo e também com aqueles que vão chegando agregados, que a gente nem sabe quem são. Mas no momento de dor, quem é que está com você? Quem é que fica com você assim que você fala? Não, eu posso contar. Se eu ligar para a Cassandra agora, ela está comigo, ela vai cuidar de mim e ela vai me ouvir porque ela está na minha alma. E eu também estou na alma dela. Então, esse vínculo, né, essa conexão de almas é que é o aspecto mais interessante da existência humana, porque estamos aqui de passagem. Se nós vivermos 100 anos, 110 anos, o que será isso em relação a 5 bilhões de anos? É 0,000 quase nada. Então, vamos nos conectar no afeto, usar a inteligência emocional, buscar o autoconhecimento, né? A inteligência interpessoal, se colocar no lugar do outro, né? Exercitar a empatia. E se fosse comigo, né? Sentir na pele, se fosse comigo, como é que eu iria me comportar? Não só jogar pedras, porque jogar pedras é uma coisa, né? Digamos assim, que é uma coisa, além de grosseira, denota falta de sensibilidade. Você não está conectada com a dor do outro. Isso é muito importante. Antes de jogar pedras, tente se colocar no lugar daquela pessoa. Ouça aquela pessoa. São 2 ouvidos para uma boca. Ouça o que ela tem para dizer, a história de vida dela, o momento que ela está passando, né? Realmente pare para acolher essa pessoa, porque as coisas vão evoluir nessa vibe do interpessoal. Mas só se consegue fazer isso aqueles que têm uma inteligência intrapessoal bastante desenvolvida. Então, a leitura nos convida a esse mergulho em nós, tá certo? Gratidão, um beijo, minha linda Cassandra, um beijo na sua alma
que é linda, que reluz e que chega até mim. Sempre que eu procuro e que eu tô falando com você, eu sinto você do meu lado. Tá bom, gente? Gratidão, boa noite e até breve. Vamos nos conhecer.